Leitura da carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, que você pode ser um homem de fé, uma mulher de fé. Lembro que falamos há pouco tempo de que o cristão tem algumas marcas, o verdadeiro crente tem algumas marcas, e sem dúvida a fé é uma das principais, por que não a principal marca presente na vida daquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você pode então ser, não ser apenas o crente da igreja tal, mas ser aquela pessoa de fé, o João de fé, José de fé, a Maria de fé. Você pode ser uma pessoa operosa, valorosa nas mãos de Deus. De todos que estão aqui, certamente todos temos a possibilidade e podemos ser crentes completos, prontos, fortes, operosos e produtivos. Versículo 4 nos fala de uma condição em que o cristão se encontra numa condição de maturidade, crescimento, grandeza espiritual. Tiago fala, em ser perfeito, íntegro, em nada deficiente. Claro que a perfeição a que ele se refere aqui não é dizendo respeito àquele que nunca erra. Essa palavra ela pode e deve ser entendida aqui como maturidade. A mesma coisa, uma integridade significa uma coisa completa, uma coisa plena. Ora, se algo é íntegro, significa que ela não é deficiente em nada. Então, uma maneira de Tiago escrever, mostrando que nós podemos ser, em outras palavras, este homem de fé, esta mulher de fé, pessoas que frutificam, pessoas que são operosas, pessoas que têm sim condições de ser grandes na fé. Nós podemos ser, sim, mas de acordo com o texto de Lucas 17, 5 e 6, os apóstolos questionaram se tinham uma fé suficiente, se o tamanho da fé deles era suficiente para obedecer ao que Jesus havia acabado de lhes dizer, que se necessário fosse, deveríamos perdoar ao dia 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre que alguém arrependido te pedir perdão, quantas vezes for preciso. Que palavra difícil, conceder perdão uma vez só já é trabalhoso. E se a pessoa te procurar 7 vezes no dia, você fazer isso 7 vezes? Então os discípulos pediram assim para Jesus: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Nós temos essa sensação, e possivelmente fazemos essa oração diante de alguns desafios que nós enfrentamos na vida. O contexto de Lucas 17 é a questão do perdão, mas quantos outros momentos e quantas outras circunstâncias não nos desafia a ponto da gente se considerar pequeno, ou de considerar que a nossa fé é pequena. Não, minha fé é pequena demais. Então, diante do pedido dos discípulos, aumenta-nos a fé, o que Jesus lhes disse? Acabamos de ler,
se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha, né? O milagre acontece, a obra de Deus se realiza. Então, queridos irmãos e irmãs, fé não é questão de tamanho, ser grande ou pequeno, forte ou fraco, na fé depende de nossa grandeza e força espiritual. Então, por isso que eu disse que nós podemos, mas o fato de você poder ser não significa que você é, muito menos significa que você automaticamente é, não neste caso. Tem coisas que Deus faz em nossa vida que depende totalmente dele e nada de nós. Mas a questão de grandeza na fé, de grandeza e força espiritual, que tem aquele que vive essa condição do versículo 4, maturidade, um crescimento que o levou à maturidade espiritual, sim, implica em que o crente tenha uma vida cristã de mais qualidade, uma vida cristã mais intensa, mais firme. Então nós estamos falando de um processo de cooperação ou de sinergia entre o agir de Deus e também a nossa busca, o nosso compromisso, o nosso envolvimento, o nosso zelo, a nossa dedicação e a maneira como nós lidamos com a provação, que aí sim é o contexto que Tiago está trabalhando aqui, diferente lá de Lucas. O contexto de Tiago é falar sobre um caminho que nos leva a esta maturidade. E esse caminho, irmãos e irmãs, que nos leva à maturidade, é o caminho da fé provada, ou da provação, da fé, exposto aí nos versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, né? Então a nossa caminhada, o nosso dia a dia, aquilo que nós enfrentamos, o passardes por várias provações, não está falando de uma só, né? Várias provações. E aí, o que isso vai fazer em nós? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, então a fé se sustenta diante das provações, isso vai agregar a perseverança. A perseverança é um fruto da fé, passamos pela provação, nos mantemos firmes nessa fé, isso agrega perseverança. É assim que a fé se manifesta, quando nós enfrentamos provações e permanecemos firmes. Este é o fruto da fé, a perseverança. A perseverança, ela então tem uma ação, olha, a perseverança deve ter ação completa, ela vai então se concretizar, ela vai se completar em nos levar a uma condição de maturidade. Alguma coisa assim de uma pessoa experimentada que saberá como lidar com os desafios da fé. Entre nós, falando da nossa condição humana, adulto, aquele que tem maturidade, é aquele que já tem uma certa idade, que já passou por certas experiências, que adquiriu certos conhecimentos, que já passou por treinamentos diversos, principalmente vindo da família, né? E então ele está pronto agora para gerir a sua própria vida. Ele está pronto agora para sair debaixo da supervisão da família e até mesmo constituir a sua própria família. Então, lidar com a vida por si mesmo.
Este é o adulto. Isso não significa, né, que a pessoa aos 18 anos tem essa condição. Essa idade, ela é estabelecida como um critério, precisa ter um critério, mas a gente sabe que tem gente com 25, com 30, até mais, em alguns casos, que a pessoa ainda não tem condições de cuidar da própria vida, que dificilmente você pode dar alguma responsabilidade maior nas mãos dela, que ela será capaz de gerir isso. E tem aqueles que precocemente, né, são mais maduros, atingem uma maturidade mais precoce. Não importa que a idade, até porque quando se fala de vida cristã, a questão não é o tempo, mas a qualidade. Então, não sei quanto tempo você tem de vida cristã, há quanto tempo houve sua conversão. A questão é se hoje, qualitativamente falando, você está nessa maturidade espiritual, passou por esse processo de crescimento da fé, e eu tenho certeza de que se você tem crescido, se você cresceu, e se você está crescendo, até porque esse é um processo que não termina, na sua história, entre outras coisas, tem a presença da provação, aquela provação que testou a sua fé. A sua fé. Então, o caminho desse crescimento na fé é o caminho da fé provada, o caminho da provação da fé. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos em prova quando estamos sendo desafiados a crescer na fé, porque a fé provada produz perseverança, e a ação completa da perseverança produz um crente de grande fé, como foram os apóstolos, inclusive no início da igreja neotestamentária. Entendeu então por que Tiago começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações? É os benefícios, é uma espécie de conquista, não é? De vitória. Muitas vezes a gente quer receber as coisas prontas, e tem coisas que vêm prontas mesmo em nossas mãos, mas a gente costuma dizer, isso não é nem uma questão de um versículo bíblico, mas é algo que nasce da nossa constatação, da nossa experiência, de que aquilo que vem pronto também a gente não dá muito valor, que a gente não se apega muito a isso, e muitas vezes até acaba perdendo. Mas aquilo que você conquistou, aquele lugar onde você chegou, trabalhando, suando e se esforçando, quando ali você chegou, quando ali você conquistou, é grande a alegria, e é grande o valor que você dá àquilo, não é verdade? Não é assim que a gente lida na vida? Valorizamos muito mais aquilo que é fruto de uma conquista, de um esforço, do que aquilo que ganhamos sem ter feito nada. E em geral é assim, isso não é uma regra, isso é uma constatação geral que nós fazemos. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo, olha, provação vai trazer grande benefício nas nossas vidas, grandes benefícios. Olhe dessa maneira, veja sobre este ângulo, sobre essa perspectiva de como isso que está acontecendo com você está cooperando para que em você aconteça algo muito bom, muito grande, muito especial, que é você se tornar uma pessoa de maturidade na fé, uma pessoa então de grandeza e força espiritual para a honra e glória do nome do Senhor Deus.
Então, as provações trazem esses benefícios. E não é o caminho da facilidade. Então, chegar a essa condição pelas provações é um caminho difícil. É um caminho difícil. Porque chama justamente provação. E provação também pode ser chamada de teste. Não pode? Todos nós somos testados na vida. Se a gente quer crescer profissionalmente, em algum momento a gente vai ser testado. Em algum momento a gente vai ter que provar para algum tipo de superior nosso, onde trabalhamos, que nos supervisiona profissionalmente, de que nós estamos prontos para galgar um degrau a mais dentro da vida profissional. Você é observado, você é testado, muitas vezes é lhe dado tarefas que começam a exigir mais de você. Não é um caminho fácil, né? A educação pela qual nós passamos, e que os nossos filhos hoje estão passando, até de mais longo tempo, inclusive, é cheio de testes, testes para todo lado, praticamente o tempo inteiro sendo testado o conhecimento. A maior parte do tempo um conhecimento teórico, que é importante, mas chega um momento que também há o teste de um conhecimento prático. Então, ser testado, irmãos e irmãs, é algo que nós conhecemos bem, que nós entendemos bem, e que às vezes a gente pensa assim, não, como eu sou cristão, eu não preciso passar por teste nenhum, provação nenhum, afinal de contas eu sou filho do dono, Deus é o Todo-Poderoso, Ele está comigo, Ele vai na minha frente, tirando tudo que tem, e que sobra para mim, caminhos aplanados e limpos. Mas aí nós lemos lá no Salmo 66 a experiência do povo israelita. E é interessante ali, porque ele fala de um momento em que eles atravessaram o mar a seco, atravessaram o rio a seco. A experiência de atravessar o Mar Vermelho, a experiência de atravessar o Rio Jordão. Quando eles, o Mar Vermelho saindo do Egito, o Rio Jordão, para entrar na terra de Canaã. Então houve um momento que Deus falou assim, ninguém vai se molhar não, ninguém vai precisar nadar não, ninguém vai se afogar não. No primeiro, a ordem foi para Moisés, levanta aí o teu bordão, meu amigo, esse negócio vai abrir. E a gente só pode ficar imaginando aquela cena, que deve ter sido, nas nossas palavras, um espetáculo. E o povo passou seco. A mesma coisa aconteceu lá no Rio Jordão. Atravessaram seco. Olha aí, pastor, viu como Deus vai à frente, tirando tudo do caminho? Mas aí, se a gente continua lendo a história, eles entram na terra de Canaã, a primeira coisa que eles encontram, o que é? As muralhas de Jericó. Ah, mas as muralhas vieram abaixo. Vieram dentro de condições que Deus estabeleceu. E se você continuar lendo o livro de Josué, aconselho quem não conhece a ler, e você vai ver quantas guerras e batalhas, quantos conflitos externos e internos aquele povo passou. Isso sem contar que entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, eles caminharam 40 anos por um deserto, terra árida, terra de privação e provação. Então lá no Salmo 66, ele fala, passamos pelo fogo e pela água, o Senhor nos oprimiu, mas ao mesmo tempo ele diz, passamos pelo mar seco, pela terra seca. Então veja, queridos irmãos e irmãs, que está nos planos de Deus, é obra de Deus nas nossas vidas, o experimentar provações,
Quais? Aquelas que Deus quer, aquelas que Deus entender. Essa é sua, né? Nós dois aqui chamamos Alex, essa é do Alex, essa não é desse Alex, é daquele, mas aquela aprovação é minha, é desse Alex, não é daquele. Pode ser dos dois, né, Alex? Pode ser de nenhum de nós dois, pode ser de um outro. Nós temos que, irmãos e irmãs, crer no gerenciamento, usando até um termo moderno que não está na Bíblia, né? Mas que a gente conhece, entende bem, crer no gerenciamento de Deus da nossa vida. Deus cuida, conduz, enquanto nós caminhamos como lavradores, soldados e atletas, né? 3 figuras de linguagem que mostram que temos que caminhar se esforçando, se envolvendo, se dedicando. Como eu disse, crescer na fé é algo que requer a nossa cooperação, envolve sinergia, ou seja, é obra de Deus, mas também há uma operação nossa nesse processo. Mas irmãos e irmãs, Deus está gerenciando, digamos assim. Vamos pensar no tempo. O que é que pode nos provar? O tempo. O tempo nos prova, aquele tempo passando e a resposta da oração que não vem, as coisas que deveriam mudar não mudam, aquilo que precisa mudar não muda, a luta que veio não acaba, e o tempo passando, e lidar com o tempo é algo que nós temos dificuldade, especialmente na modernidade, nesse tempo moderno que nós vivemos. Os antigos tinham mais facilidade de lidar com o tempo. Digo mais facilidade, não quer dizer que eles não tinham dificuldade, mas talvez não as dificuldades que nós temos hoje. Hoje nós vivemos numa tendência muito forte de imediatismo, de descartar as coisas, de que tudo tem que fluir, e fluir rapidamente. Isso nos faz ter dificuldade com o lidar com o tempo. Deus tem dificuldade de lidar com o tempo? Se o tempo existisse na eternidade, se o tempo tivesse a idade de Deus, digamos assim, né? Lembrando que Deus não é criado, nós poderíamos dizer, olha, existe um tipo de substância que é concomitante à existência de Deus, então quem sabe ela é da mesma força de Deus. Poderíamos dizer, não, Deus não consegue lidar com o tempo, porque o tempo é tão antigo quanto Deus. Mas acontece que a Bíblia deixa bem claro, que até o tempo é criação de Deus. Antes que o tempo existisse, Deus existia. Então, se você pensar que o tempo está passando, que a cada movimento daquele ponteiro, isso também é obra de Deus. E diga-se de passagem, uma obra que Deus fez e que nós, seres humanos, somos totalmente inoperantes em combater. Hoje a ciência está possibilitando que a gente tenha um certo domínio, aliás, um bom domínio sobre a natureza. Quantas coisas hoje que a ciência não consegue criar artificialmente, coisas que a natureza faz e que pela ciência também é possível ser feito. A ciência moderna se caracteriza pelo fato da possibilidade do homem replicar
coisas que a natureza faz em escalas menores, ou até mesmo de controlar de alguma forma a natureza. Mas se há algo que mesmo essa ciência moderna não é capaz e não será, é de alguma maneira fazer o tempo parar ou voltar para trás, diminuir sua duração. Mas Deus é o Senhor do tempo, é obra dele, é obra dele. Nós, irmãos e irmãs, vivemos essa dificuldade, mas a Bíblia nos ensina que diante da dificuldade que nós temos com o tempo, que Deus não tem, mas nós temos, o que a gente precisa fazer? Ser paciente. Ser paciente. Então a paciência é uma dessas pedras do caminho do crescimento na fé. Ser paciente. Você tem dificuldade de ser paciente? Tem um provérbio popular antigo que diz que quem tem pressa come cru. Deve ser provérbio mineiro, eu acho. Né? É alguma coisa assim, o sujeito chega em casa com uma fome, e aí ele resolve, eu vou comer um pão, e faz a massa, né? Massa de pão tem que ter fermento, e essa massa tem um tempo lá, esse fermento precisa ficar, eu vou chutar aqui 40 minutos, tá? Ficção, porque eu também não tenho a mínima ideia, mas assim, ó, você fez a massa, deixa 40 minutos, mas o sujeito está morrendo de fome, está aguentando de fome, não vou esperar crescer coisa nenhuma, vou pôr assim mesmo no forno, né? E assa aquela massa, né? E come aquele pão que não fermentou, né? Muitas vezes é assim que a gente age na vida, né? A gente não espera as coisas ter o tempo certo, mas tudo tem o seu tempo. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha, parece demorado para quem está ali pedindo, clamando, mas a resposta é que Deus age depressa. E depressa no agir de Deus não é antecipar, fazer prematuramente, significa que é fazer exatamente no momento que tem que ser feito. Então esse tempo nos prova, e nós lidamos com esse tempo com paciência. As circunstâncias que nos cercam nos provam. Muitas vezes a gente olha ao redor, começa a pesar as circunstâncias, o que está acontecendo, a situação, e chegamos a uma conclusão, parece que nada muda, eu não estou enxergando a tal da luz no fim do túnel, como também se costuma dizer. Aliás, por falar em enxergar, irmãos e irmãs, o crente tem duas visões, né? Ou dupla visão, acho que fica mais correto. A primeira visão do crente pode ser aquela em que ele se limita a olhar para as circunstâncias desfavoráveis. Seus olhos não estão em Deus, seus olhos não estão lá na frente, no futuro, mas os seus olhos estão apenas no que está acontecendo, e ele fica olhando ali ao redor dele, e ele olha, nossa, não tem nada que parece que vai mudar. Essa é uma visão, e evidentemente é uma visão equivocada. A outra visão que o crente tem possibilidade de ter é a visão da fé. A fé é quando nós olhamos adiante e vemos que o que
Deus prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Você já viu algum cachorro fazer uma promessa? Algum cachorro, quem tem cachorro aqui, o cachorro alguma vez fez alguma promessa para você? O seu gato já te fez alguma promessa? O seu passarinho já te fez alguma promessa? Não. Sabe por quê? Porque essa visão de futuro não está no reino animal, mas está no coração do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus faz promessas, porque promessas significam que coisas no futuro vão acontecer, e nós temos condições de olhar para esse futuro e acreditar naquilo. Então, nós precisamos de uma boa dose de confiança, não é isso? Esperança. Então, nesse caminho de crescimento da fé, nós temos a paciência, que é uma dessas pedras que a gente tem que lidar com ela. Nós temos a confiança, nós temos a esperança, para também lidar, fazer parte do nosso viver. Todas as vezes que você então é paciente, é esperançoso, é confiante, o que está acontecendo? Você está amadurecendo, você está crescendo, você está se tornando cada vez mais intensamente um homem de fé, uma mulher de fé. Então veja como que as circunstâncias desfavoráveis fazem parte desse processo, e está na mão de Deus. Assim como o tempo está na mão de Deus, as circunstâncias também estão na mão de Deus. E às vezes a circunstância parece piorar, porque não basta um problema, vem outro. Um dos salmos, que o salmista diz assim, olha, um abismo chama outro abismo. Já não basta um abismo, que é uma queda livre, ele tem outro que vem, nem acabou aquele, já vem outro, né? Mas como é importante isso, queridos irmãos, irmãs, eu acho que eu já usei esse exemplo aqui, mas vou repetir, é o exemplo do caldo de cana, né? Então você chega lá naqueles carrinhos, né? Eu quero um caldo de cana, aí o sujeito pega lá a cana e passa no moinho, e o que acontece? Ele reparou que ele passa a primeira vez, o que ele faz daí? Ele joga fora? Ele pega, dobra, passa de novo, né? E a primeira vez que passa, aquele negócio já sai, parece um bagaço assim, não só um bagaço, tá igual a minha vida, dá um bagaço. Pega aquele bagaço, dobra e passa ali mais um tanto, e sai mais caldo, porque ele faz isso, porque sai mais caldo, tem caldo ali ainda, não é? Tem caldo, e muitas vezes, irmãos e irmãs, é assim que acontece conosco. Eu quero mais uma vez reduzir aquilo que eu tinha planejado, né, por causa do tempo, e apenas falar aqui uma última pedra a enfrentar nesse caminho, se chama o meu eu emocional. Vou dar esse nome aqui, o meu eu emocional, porque muitas vezes, irmãos, a provação, ela não está na circunstância exterior, nem na passagem do tempo. A provação está aqui dentro mesmo, nos meus sentimentos. É o meu medo, é a minha insegurança, é a minha dúvida, é a minha timidez, eu não sei, mas são esses meus sentimentos que, diante da provação, me parece tornar mais fraco. Nós não podemos dizer assim, olha, enfrente tudo racionalmente, ponha de lado os seus sentimentos.
Nós somos seres que têm sentimento. A gente não pode viver só por eles, né? Porque são enganosos. Eles fazem parte da vida. E quantas vezes assim a gente para analisar racionalmente uma coisa, não, está tudo certo, mas mesmo assim aqui no coração o negócio não está bom. Pode ser que o nosso coração não tenha razão, ou pode ser que o nosso coração está com mais razão do que a nossa mente, como disse lá o filósofo Pascal, né? No coração há razões que a própria razão desconhece. Meus irmãos e irmãs, lembra-se daquele pai, daquele menino que estava muito doente, e levou para os discípulos curarem, né, orar para que ele fosse curado, e não dava certo. E aí Jesus falou para ele: o que está acontecendo? Olha, meu filho está assim, muito doente, o pessoal está orando, está resolvendo. E Jesus falou: e ele disse para Jesus: olha, você pode fazer alguma coisa? Faz. E Jesus falou: se eu posso, tudo é possível que crê. E o pai do menino disse assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele crê, ele está também hesitante. Então ele tem aquele entendimento: não, Jesus tem poder. Eu já vi Jesus curando, já ouvi histórias de Jesus fazendo, né, milagres que não tem explicação, coisas maravilhosas. Jesus pode, mas me ajuda aqui, Jesus, porque eu sei, mas diante da dificuldade eu estou sentindo essa fraqueza. Então, irmãos, irmãs, muitas vezes a gente tem que lutar consigo mesmo, como diz o Salmo: porque está abatido a minha alma. Espere em Deus. E essa conversa interior, sabe aquele momento de oração que você tem que conversar mente e coração, a mente falando para o coração: se acalma, confie, tenha paz, acredite, creia. Esse tipo de experiência, irmãos e irmãs, que é tão pessoal, tão subjetiva, tão individual, também faz parte do crescimento da fé. Então, concluindo, quero dizer que ser um grande homem ou uma mulher de fé, né, é uma condição que é possível para todos nós. Eu tenho certeza que é almejado por todos nós, mas requer um caminho das pedras, um caminho da aprovação. E esse caminho, todos nós estamos nele, e é um caminho que a gente tem que seguir adiante. Não pode parar, não pode voltar, mas não é um caminho que a gente percorre sozinho. Durante todos os 40 anos que Israel atravessou o deserto, durante o dia, uma nuvem cobria aquela multidão, parava para dar ao povo alívio do sol, movimentava-se para mostrar para o povo o caminho a seguir. Durante a noite, uma coluna de fogo, naquele deserto tenebroso, cheio de animais selvagens, peçonhentos, cheio de morte, aquela coluna de fogo mantinha o povo vivo, guardado, protegido. Era a presença de Deus, a nuvem, a coluna de fogo, a presença de Deus. Então, durante a sua jornada, o seu caminho de crescimento da fé por meio das provações, Deus está com você, você não está sozinho, creia nisso.